Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa para mais um momento doutrinário. Hoje nós estamos dando continuidade às homenagens às mães, que semana passada tivemos uma peça, e hoje nós vamos ter a participação dos nossos jovens, que irão trazer uma mensagem para a gente. Então a gente vai fazer uma prece inicial, para que eles fiquem calminhos e consigam trazer a nossa mensagem, né? Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para esse momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Hoje quem vai fazer a palestra vai ser a Arlete Chambarelli, que é responsável pelos jovens, pelas crianças. E hoje a turminha dela, né, vai fazer primeiro para a gente uma mensagem, depois ela vai fazer a palestra e no final vai ter uma apresentação das crianças também. Nós vamos fazer no final o passe coletivo, tá? Porque as crianças ficam querendo dar os presentinhos para as mames e aí que a gente possa se concentrar, porque na verdade quem dá o passe mesmo é a espiritualidade, né? E a gente tem que exercitar a nossa fé também. Então, vamos passar a palavra aos nossos queridos jovens. E a Arlete Chambarelli. Hoje a noite é bem especial, tá? Vamos lá. Pedro. Mãe, luz que Deus confia a todos nós. Mãe, luz que Deus confia a todos nós. Hoje, diante de todas as mães, queremos agradecer pela luz que vocês colocam no nosso caminho. Cada mãe é uma bênção que Deus envia para tornar a vida mais leve e verdadeira. Mãe é missão sagrada, é um espírito que já aprendeu a amar e que volta à terra para ensinar amor de novo, com ternura e fé. Mãe é coração que se doa sem medida, que ampara sem pedir nada, que protege mesmo quando ninguém percebe. Mãe é oração viva, é silêncio que pede por nós, é lágrima que nos defende, é sorriso que nos fortalece nos dias difíceis. Dizem que cada mãe escolhe seus filhos antes de nascer, e que cada filho escolhe sua mãe também. Por isso, sabemos que não estamos juntos por acaso. Somos família por destino, por amor, por compromisso assumido diante de Deus, muito antes de começarmos nossa caminhada aqui na Terra. E quando a vida pesa, mãe é o anjo que Deus coloca perto de nós, para lembrar que nunca estamos sozinhos. O amor de mãe atravessa qualquer distância. Hoje agradecemos não só pelo que vocês fazem, mas pelo que vocês são, mulheres de fé, espíritos de luz, almas que escolheram amar a mais do que a si mesmas. Que Deus abençoe cada passo de vocês, por cada noite mal dormida, cada sonho guardado e cada gesto de ternura espalhado pelo mundo. Mães, recebam nossa gratidão por serem nosso porto seguro, nosso exemplo, nossa força e nosso primeiro amor. Porque o amor de vocês é tão grande que só pode ter vindo do coração de Deus. Mãe é presença de luz, que acolhe, educa e ama silenciosamente. No seu coração, Deus deposita a
a sublime missão de ensinar o amor através do exemplo. Tem como não se apaixonar, né? Por essas criaturinhas lindas. Então, boa noite. O amor, ele resume a doutrina espírita toda, inteira. Isso está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo aqui conhece, né? E se o amor resume tudo, então é nele que está contido o nosso caminho. Esse é o caminho, essa é a lei. Mas hoje a gente vai falar e refletir um pouco sobre o amor mais sublime, né? O amor que a gente mais consegue entender como sendo o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, que é o amor materno. Eu realmente fiquei um pouco emocionada com essas pessoas. Então, o amor materno é uma verdadeira escola dessa lei, que nós aprendemos desde que a gente nasce, porque na verdade ela já vem na nossa consciência, né? As leis de amor. E a doutrina espírita nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, ele também é lei. E quando os espíritos falam sobre os laços de família, eles mostram que eles não são apenas obras do acaso. Nenhuma família aparece assim, do nada. Há um planejamento minucioso, um planejamento amoroso, um planejamento sublime para que essa família se una. O destino, ele dá um jeitinho para que as pessoas se encontrem. E essas famílias vão se formando, né? Ou seja, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Essa frase também está lá no capítulo 11 do livro dos Espíritos, não, do Evangelho. E olha só que coisa interessante, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, amar é sair de si mesmo. A gente sai de dentro, a gente consegue arranjar forças, seja ela como for, mas a gente consegue arranjar força para ir até o filho, sentir a dor do filho, amar o amor do filho, né? Porque vão vindo depois, a família vai se desenvolvendo e a gente vai amando os amores dos nossos filhos, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 208, encontramos que os pais recebem os filhos como tarefa para ajudá-los a progredir. Essa é a nossa função aqui. Um ajudar no progresso do outro. Eu ajudo no progresso dela, que ajuda no progresso dele, que ajuda no progresso dele. E com isso nós vamos nos ajudando e todos progredimos juntos, né? Porque não adianta eu chegar no topo e olhar para os lados e estar sozinho. Quando a gente vai com a família junto, com os filhos juntos, a coisa fica mais doce, mais fácil, né? Então, Joana de Ângeles aprofunda muito esse sentimento materno em toda a sua literatura. Então, ela nos apresenta a maternidade como sendo um verdadeiro campo de crescimento espiritual, onde o amor é exercitado na sua forma concreta. Olha só. Então, ali é o amor verdadeiro, a gente encontra dentro da família. E se as famílias vão se renovando a cada encarnação, é sinal de que nós estamos aprendendo a amar a humanidade inteira, né? Eu aprendo um pouquinho aqui agora, daqui a pouco eu aprendo com outro, e assim a gente vai aprendendo a amar, que essa é a nossa função na Terra. Nós fazemos 1000 coisas aqui, mas a nossa função maior aqui é aprender a amar. E a Joana também nos convida a compreender que ser mãe não é apenas gerar um corpo, mas é educar, forjar um espírito. Olha que missão bacana, né?
que missão linda a gente poder ajudar um outro espírito a se desenvolver, um outro espírito a ser melhor. A gente, quando a gente tem filho, ou que a gente dedica o amor materno para alguém, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava que seria capaz de fazer. Porque o verdadeiro amor, ele não prende ninguém, ele orienta. E se ele orienta, sempre orienta o amor verdadeiro, ele orienta para melhor, né? E talvez por isso que o amor materno nos toque tão profundamente. Porque a mãe ama sem medida. Aí quando eu falo mãe, né, a gente sabe que tem a mãe, tem a avó, tem a Dinda, tem a tia, né? Às vezes tem até uma vizinha que às vezes é tão amorosa que a gente que sente que ela tem aquele amor materno, né? Mas hoje a gente vai falar mais das mães. E aquilo que ainda estamos aprendendo, que é amar de verdade, o amor de mãe, ó, já extrapolou isso há muito tempo, muito antes, né? Porque esse amor já começou a acontecer muito antes do nascimento. Nós já fomos, como foi dito aqui, já fomos escolhidas e já escolhemos muito antes, né? Porque o amor antecede os anos, né? Ele antecede a própria encarnação, né? E muitas vezes nessas outras existências já vêm os laços espirituais que são construídos ao longo de séculos. São séculos de convivência que nós podemos ter com os nossos filhos, nossos sobrinhos, cônjuges, irmãos, pessoas que convivem com a gente dentro do seio familiar. Mas quando a gente fala que na questão de amar profundamente, todo mundo aqui, se puxar na memória, tem um exemplo assim, pô, minha mãe fazia isso. Olha só, minha mãe, mesmo quando estava cansada, fazia isso ou fazia aquilo. O amor de mãe ainda supera algumas coisas. Acho que a mulher, a gente está meio que na frente ali no ranking, a mulher está um pouquinho na frente. E quando a gente estuda um pouquinho a Gênese, na Gênese a gente compreende o quê? Que aquilo que sentimos, isso está na Gênese, tá? Aquilo que sentimos irradia, influencia, alcança quem está à nossa volta. Aí eu pergunto, quem é que mais vive isso no dia a dia que a mãe? Aonde encontramos o melhor exemplo, né, de que o amor que molda almas, que sai de dentro de si, que consegue irradiar para todo lar, para todo o entorno, né? Se a mãe está bem, a gente fica bem. As crianças já sentem isso se a mãe levanta mal-humorada, cansada, ou tristinha, ou adoentada, a criança sente, capta. Todo mundo capta, mas a criança é muito rápido, né? Então, olha como é grande a nossa responsabilidade. A responsabilidade de, além de tudo, ainda estar sempre com um sorriso, né? Porque senão as crianças ficam mal. Então a mãe educa até com o que ela sente, mesmo sem saber. E quando ela acalma o coração, tudo em volta se acalma. Fica aquela quietude. Oh, coisa boa, a quietude dentro do lar, né? Ficar na paz do Senhor. Então, os pais também são assim, tá? Os pais também acordam durante a noite, os pais também fazem o que as mães fazem, só que hoje a noite é especial para as mamães, então a gente vai falar mais das mamães, tá? Mas não se sintam abandonados. Mas aquela questão da noite, de acordar, saber se a criança está com febre, se está bem. Quantas mães aqui, talvez até alguns pais, titios ou dindas, às vezes a criança está dormindo tão quietinha que a gente vai lá e fica olhando para ver se a criatura está respirando. Alguém aqui já deve ter feito isso, né? Conheço um monte de gente que a gente fica assim, nossa, já está tão quietinho, que anjinho. Aí vai lá para olhar. E que bom, graças a Deus, geralmente eles estão respirando, e a gente que fica naquela loucura, né? Então a mãe é assim, ela observa, ela mede temperatura, ela medica, ela ora com mãos silenciosas e conversa com Deus e coloca sobre o filho uma força que nem ela sabe que existia. Né? E só quem ama profundamente é que consegue transmitir.
Esses instantes de cuidado constroem laços para a eternidade. Durante todo o restante das nossas vidas, sejam elas quais forem, nós vamos lembrar desses momentos com carinho. Na lei do amor também encontramos a seguinte passagem: ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria do corpo e nem da alma. Essa frase me reporta um pouco para as mães que vivem de forma heróica mesmo, que olha aqui, são verdadeiras heroínas. Elas vivem esse heroísmo silencioso, que são as mães de filhos adoecidos ou que têm algum problema de saúde, seja ele qual for. Essas mães, elas conhecem o cheiro do hospital, elas conhecem cada medicação, elas sabem o cheiro de cada remédio, elas reconhecem a dor do filho, às vezes até pela respiração, porque elas vivenciam isso. É o cotidiano delas. Essa é barra, né, filho. Mas essas mães são almas maduras, que às vezes a gente olhando para a pessoa nem reconhece tanta maturidade, mas são almas maduras que já vêm com essa missão de fazer com que aquela criatura se transforme numa pessoa, num adulto saudável e que possa fazer aquilo que ele veio fazer, né? A mãe, nesse contexto, ela é o anjo da guarda encarnado, que fica ali do lado do filho, né? Do lado dele na prova, que às vezes é difícil, né? Sabemos que tem crianças que têm as suas mazelas, os seus problemas físicos, mentais, espirituais, sociais, enfim, que são duros para os pais, né? E ela sabe que a presença dela vai fazer com que isso se torne mais leve e torná-la o mais possível suportável. E tem as mães dos filhos desempregados. Quem tem os filhos adultos, maduros, também sabe o quanto isso é difícil, né? É a dor da incerteza, a dor do medo, a dor do que o filho pode estar sentindo, a dor de não saber como vai ser o amanhã, né? Isso aí é as mães de adultos desempregados sofrem muito com isso. E ela vê que quando o filho está ficando muito vulnerável, que pode se deprimir, enfim, ela fica se sentindo tão ou mais mal que ele, do que a filha ou que o filho. Porque ela traz para a carne dela, né? A gente traz a dor do filho para a nossa carne. E o que essa mãe faz? Ela orienta, ela fortalece, ela fica junto. E ela ensina que dignidade não se perde. Você pode perder qualquer emprego, mas dignidade você não perde. E que o trabalho vai surgindo à medida de que, né, de que a forma que Deus vai nos provendo. E Deus nunca desampara. Isso a gente tem que ter em mente. Deus nunca desampara. Ele cuida de cada criaturinha que ele traz para essa terra linda, maravilhosa, que é esse planetinha Terra, né? E há as mães que sofrem pelos filhos injustiçados. A injustiça, ela dói profundamente no coração de todos nós. Todos nós sentimos uma dor profunda quando a gente sofre ou vê uma injustiça. O coração da mãe sofre mais ainda. Ela é capaz de suportar uma injustiça, mas suportar a injustiça contra o filho é muito difícil, é muito pesado. E essas mães, né, que sabem que os filhos foram caluniados, mal interpretados, excluídos, enfim, filhos que sofrem, às vezes por suas próprias más escolhas, mas às vezes também sofrem pela dureza alheia, que muitas vezes a vida também é dura, né? Uma sociedade em torno que às vezes cobra da gente mais do que a gente é capaz de doar, né? E esses filhos acabam sofrendo pelas suas próprias más escolhas ou pela dureza mesmo da vida. Mas a mãe,
não aceita passivamente a dor do filho. Ela sente junto, ela sofre junto, dói junto com ela, né? Inspirada pela espiritualidade, ela entende e ensina o filho que as injustiças do mundo são passageiras e que a justiça divina não falha. Isso a gente tem que ter sempre em mente. A justiça divina não falha. E assim ela educa o espírito do filho para que ele seja firme. Seja firme, sim. Tenha seu espírito firme no propósito do bem, mas que não se endureça, não é? Ai, que coisa linda. E nós temos as mães dos filhos idosos. Olha só, aqui nós não somos muito idosos, mas muitos aqui ainda têm a felicidade de ter a mãe por perto, né? E essas mães, elas são engraçadas porque muitas mães são bem idosinhas, mas elas estão ali, né? Cuidando do filho. Muitas vezes elas precisam mais de amparo, de proteção e de cuidado, mas mesmo assim elas não esquecem de cuidar do filho. E é por quê? Porque o amor materno ele não tem prazo de validade. Então as mães envelhecem, os filhos envelhecem, mas o amor está ali, ó, zerado, bonitão, bem jovial ainda. Porque é assim que a gente sente, né? A gente, se pudesse, a gente caminharia com o filho no colo a vida toda. Então, mesmo quando os cabelos estão já branquinhos, o coração está jovem, o coração permanece jovem. Então, ela olha para o filho adulto e ainda vê aquela criança que pediu colo, aquele adolescente que se trancou no quarto para ouvir música, né? Ela continua vendo aquela criaturinha que precisava dela. Mas o que eu acho que a gente às vezes não se toca é que a gente precisa. A gente precisa da mãe idosa. A gente precisa da preocupação dela, né? Então, procurem suas mães, deixem elas se sentirem necessárias. É muito bom se sentir necessárias, né? Então, é por quê? Porque esse amor nasce com a vida, mas ele não vai envelhecendo, né? Ele continua ali, ó, jovial e forte. Enfim, nós temos também as mães desencarnadas. As mães desencarnadas, elas continuam de lá, velando pelos filhos aqui. E ela ampara, protege, auxilia, inspira em silêncio. E nos seus caminhos ela vai protegendo de como ela pode, né? E como também lhe é permitido, né? Tem que ter permissão, né? Então, ser mãe, gente, não é apenas gerar um corpo. É forjar uma alma. E agora, eu lembrei, ainda hoje eu estava lendo algumas coisas do Chico, e eu vi uma frase que todo mundo aqui deve conhecer, que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Lembrem sempre disso. A prece de uma mãe arromba as portas do céu. Tamanho amor e tamanha sua força. Ser mãe é algo tão sublime que eu vou contar para vocês como que Jesus conversou com Deus quando ele resolveu vir à Terra. Essa história aconteceu há muito, muito tempo, né? É assim, é um diálogo entre Deus e Jesus. Dizem que antes de Jesus encarnar aqui na Terra, houve um diálogo sublime entre ele e o Pai. Um diálogo não só de palavras, mas de sentimentos. Jesus se aproximou de Deus e disse: Pai, estou pensando em descer à terra.
Diante daquela declaração, o universo inteiro silenciou. Deus, em sua suavidade eterna, disse: Filho, você deseja visitar o planeta que governa desde a sua formação? Aquele que acompanha há bilhões de anos? Aquele que guia com tanto amor? Jesus sorriu com a serenidade de quem ama sem medida e disse: Sim, Pai, eu quero estar entre os homens, ensinar-lhes o amor, não apenas pela palavra, mas pela vida, mostrá-los o caminho vivendo com eles. Então Deus, num gesto, chamou os anjos. E eles se aproximaram, trazendo carruagens de luz. Imagina a coisa maravilhosa. E essas carruagens eram deslumbrantes, resplandecentes. Eram arcas luminosas que cortavam todo o espaço, como sóis em movimento. Todas preparadas para receber o Rei espiritual da Terra. Os anjos disseram reverentes: Mestre, estas são as carruagens mais belas que já construímos. Se desejar, podemos ainda criar outras e mais outras, mais grandiosas, dignas da sua chegada. Jesus contemplou tudo e respondeu com a sua infinita doçura: Elas são realmente belas, mas não são o que eu busco. Os anjos se entreolharam e não estavam entendendo. Jesus, então, explicou: Eu quero chegar ao planeta que governo, não em glórias exteriores. Quero chegar em grande estilo, sim, mas no estilo do amor, não no estilo da realeza. Mas, mestre, como deseja descer então? Perguntaram os anjos. E Jesus concluiu com infinita ternura: Eu quero chegar na Terra pelo caminho mais sagrado que existe, o ventre de uma mulher. Quero conhecer a experiência humana desde o início. Quero ter uma mãe. Quero chamá-la mãe. Quero sentir o calor de um colo, o perfume de um lar e a ternura de um abraço humano. O universo inteiro silenciou. Deus apenas colocou a mão sobre os ombros do filho e disse: Então desça, meu Jesus. Desça pela porta mais luminosa que existe, que é o amor materno. E foi assim que aquele que governava estrelas escolheu um estábulo, que recebia reverências de anjos, escolheu os braços de Maria, que tinha carruagens de luz, escolheu um corpinho frágil. E aquele que criou mundos escolheu nascer como todos nós, porque a maior grandeza é a humildade. O espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu escolhe o caminho mais simples. O governador planetário escolhe a fragilidade de um bebê
A grandeza se curva diante de uma mulher. O respeito à vida começa no primeiro instante, no instante sagrado da gestação. Obrigada. Boa noite. Agora nós vamos receber os nossos amorzinhos. Podem vir aqui, todo mundo. Podem vir, que nós vamos cantar uma música para as nossas mamães que elas merecem, né? Não, fica todo mundo aqui assim, que eu quero que os menorzinhos vão para frente. Todo mundo olhando. Todo mundo. Vou fazer assim. Sai de trás, sai daí de dentro. Coração, não se desanime, cante uma canção. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma coisinha danada te doer, quem lá no fundo lhe fizer sofrer, te lembre que lá em cima você tem alguém que lhe
Yuri, cadê tua mãe? Ah, tá aqui. Cadê o teu presente? Teu presente. Ah. Todo mundo já encontrou a mãe? Então, gente, essa foi a singela homenagem da evangelização para todas as mamães, tá? Para todas as famílias, porque na verdade aqui a gente preza muito a família, né? Que é o verdadeiro berço da humanidade. Então a gente agora vai se preparar, porque o passe vai ser coletivo, né? Como a Valéria está ali. Ela então pediu que a gente fizesse a prece final. Então vamos aproveitar que pela presença da espiritualidade amorosa da casa, né, que nos permite trabalharmos aqui, nos permite estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E Jesus mesmo nos avisou que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Então hoje, com essa vibração maravilhosa das crianças, que todos nós podemos usufruir agora, vamos aproveitar e pensar nas pessoas que a gente ama, pensar naqueles que nos dedicam o amor, naquele que nós amamos, naqueles que nos protegem, naqueles que nós protegemos. Rogando a espiritualidade amorosa que possa se aproximar de nós, de cada um de nós, que possamos sentir a presença devotada daqueles anjos guardiões que nos fortalecem, nos amparam, nos fortalecem e nos auxiliem. Que possamos então, Senhor, finalizar a noite de hoje em agradecimento. Gratidão por tudo que temos, tudo que somos, gratidão por termos uns aos outros, gratidão pela nossa família. E finalizamos também rogando saúde, paz, harmonia, união, serenidade e, sobretudo, muito amor. O amor que tudo cura, o amor que cobre uma multidão de pecados. Em nome de Deus e de Jesus, finalizamos a noite de hoje. Graças a Deus. Oh
Boa noite.